e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje fazemos a festa da Sagrada Família, uma festa relativamente recente, se bem o primeiro domingo depois da Epifania já trazia praticamente os mesmos textos que também enaltecem a família, mas a Igreja julgou, nessa época moderna, importante e indispensável falar e explicar o que é a família ao nosso mundo, que está cada vez mais a perder as suas marcas e a doutrina verdadeira. E então, quando a gente quer falar da família, tem primeiro de contemplar a primeira e a mais perfeita de todas, que é mesmo Deus como Santíssima Trindade. Nós acreditamos não apenas num Deus mas também num Deus trinitário. Ou seja, tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo. Três pessoas que estão unidas substancialmente, mas que formam verdadeiramente uma família. Aquela geração eterna, pela qual o Pai gera o seu Filho, sem precisar de outro princípio, porque por isso que não há mãe dentro da Santíssima Trindade, porque esse princípio de geração é infinitamente perfeito, porquanto não precisa de um complemento. E então, essa geração eterna do Filho, de parte do Pai, que dá não apenas a mesma natureza, mas também um ser consubstancial a Ele, faz-se também no amor do Espírito Santo, que vai como fechar aquele círculo perfeito de comunicação, de ser e de bens dentro da Santíssima Trindade. Porquanto, quando Deus decide criar o homem, vai criá-lo não apenas individualmente, mas também como família, à imagem e semelhança dele. De facto, se diz que Deus criou Adão à imagem e semelhança dele, corpo e alma, com aquelas faculdades espirituais que nos fazem semelhantes a Deus. Mas depois o texto repete aquela mesma expressão e acrescenta: homem e mulher criou-os. Ou seja, que também o matrimónio vai ser uma imagem dessa vida de família, dessa vida trinitária que existe em Deus. De facto, temos no matrimónio um princípio ativo, que é o pai, e um princípio passivo, que é a mãe, que vão, unidos, permitir a geração de mais filhos, a qual é capaz de transmitir a natureza humana a outras pessoas, outros seres, que os pais, à sua vez, vão terminar de criar para aperfeiçoar aquela natureza que, se bem virtualmente possui já tudo num bebê, mas que precisa, à parte da geração, de um longo tempo de educação. Essa união, obviamente, é uma união de amor que se manifesta pela procriação, e então lá também temos a imagem do Espírito Santo que vai unir em Deus a Santíssima Trindade e dessa caridade que tem de unir os membros da família entre si. De facto, temos também outra família importante na revelação, que é mesmo a Sagrada Família, objeto desta festa de hoje. De facto, o Verbo de Deus podia perfeitamente ter tomado uma natureza humana, um corpo, uma alma humanas, criadas pela ocasião diretamente, sem ter de passar por nenhuma mãe da terra. Mas não é assim que Nosso Senhor quis vir ao mundo. Assim como, já lembramos isto há pouco, quis ter uma mãe, da qual recebeu toda a parte física da natureza humana, a alma evidentemente criada por Deus diretamente, mas a humanidade de Nosso Senhor é recebida da Santíssima Virgem. Já dissemos também naquela altura que, assim como Deus Pai gera sozinho a natureza divina do Verbo de Deus, Maria Santíssima gera sozinha a sua natureza humana, pois sem a ajuda de ninguém. Pois, lá também temos esta família que vai dar-nos um exemplo. Porque Nosso Senhor quis nascer numa família, não apenas aparecer sem antecedentes, digamos, pois é mesmo para dar-nos o exemplo. Temos lá o modelo perfeito de como é que uma família católica tem de viver.
Não há outra explicação porque existe essa Sagrada Família, senão precisamente dar para nós um exemplo. Não havia necessidade alguma do lado de Deus, mas sim do nosso lado, para vermos aquilo que Deus entende, aquilo que Deus pretende ao ter esta família, pois a Sagrada Família, conformada por São José, Nosso Senhor e o Menino Jesus, que alguns santos padres até chamam de Trindade da Terra. Sim, então, como um espelho daquela Santíssima Trindade na Terra. Obviamente, temos muito para meditar e aprender desses exemplos. Os pais de família, os homens, poderão encontrar em São José o modelo perfeito de pai. Com aquela prudência, é só meditar a vida de São José, ver quais as decisões tão importantes e tão difíceis que ele teve de tomar, e sempre ele acerta. E ele segue fielmente à vontade de Deus, apesar de certas circunstâncias bem difíceis, como quando descobriu a maternidade virginal de Maria Santíssima, ou quando teve de fugir para o Egito, ou quando teve de voltar de lá para começar de novo uma vida nova, pois na Terra Santa, pois todas essas decisões que são um modelo de prudência e também de fortaleza. Ele nunca vai ficar, pois, com medo frente àquelas decisões fortes que ele tem de fazer. Vai trabalhar mesmo durante 30 anos para sustentar a sua família com vontade, com essa fortaleza de alma. Também o modelo de religião. Esse bem é, dentro do que cabe, o menos santo dos três, porque um é Deus, outra é Nossa Senhora. Então, cabe ele o último lugar, mas por mais que seja um grande santo, pois ele vai ser quem leva a vida religiosa dessa família. Porque quem decide, vamos para fazer a peregrinação no templo, na Páscoa, é mesmo São José. Não é nem Nosso Senhor, nem Nossa Senhora. Para fugir para o Egito, dá-se, ou seja, está explicado muito claro, toma o menino e a sua mãe e vai para o Egito. Então, a gente vê que Deus confirma a autoridade de São José sobre essa família, por mais que seja o seu próprio filho e uma pessoa muito mais santa do que São José. É o pai de família quem decide essas coisas, quem tem de levar as grandes decisões pois, para a frente. Especialmente a decisão relativamente à santificação da família. Quem leva as coisas não é a mãe de família, é o pai de família, especialmente nesses assuntos da santificação da família, que muitas vezes os homens terminam abandonando. Já aconteceu-me várias vezes de pedir a um senhor, pai de família, dirigir o terço numa capela e dizer, melhor pergunta à minha esposa. Não é normal. Ou seja, não vou dizer a palavra porque que me vem à mente, porque estão na capela, mas não é uma falta de hombria. O homem é quem dirige a oração, não é a mulher. Então, pronto. Exemplo também de fidelidade. Fidelidade à sua esposa, obviamente. Fidelidade não apenas nos actos, mas também nos pensamentos. Exemplo de trabalho também. São José, um carpinteiro, alguém que está com um trabalho bastante duro, bastante físico, pois, mas que vai santificar-se através deste trabalho. As mães, à sua vez, pois vão encontrar em Nossa Senhora um modelo. Modelo primeiro de vida interior, tanto intelectual como espiritual. A mãe é suposta ser o coração e a alma da família. E então, ela que vai dar aquela vida interior à casa toda. E então, obviamente, ninguém pode dar o que não tem. E porquanto é importantíssimo que as mulheres pois, tenham essa vida intelectual, essa vida espiritual de contemplação para poder depois transmitir aquilo aos seus filhos. Obviamente, os filhos aprendem muita coisa da sua mãe, mas especialmente a piedade, pois recebe-se e a dizer que junto com o leite materno, e é preciso que as mulheres tenham esse suplemento de vida espiritual para serem capazes de dar, de comunicar aquela piedade, aquela contemplação, aquela vida interior aos seus filhos. Também, modelo de obediência amorosa. Nada a ver com o que as feministas entendem como uma escravidão. É ao contrário, dois seres que estão unidos em busca do bem comum
é que se sometem um ao outro voluntariamente, por amor, e para a procura do bem da família toda. O modelo também, obviamente, de castidade e modéstia, não vale a pena insistir sobre isto, modelo de dedicação ao lar para que seja realmente, não apenas uma casa onde vivem, por acaso, vários membros de uma família, mas realmente o lar, ou seja, realmente o lugar onde a família toda gosta de viver e de se encontrar, graças à ação cotidiana da mãe de família, que vai dar precisamente o calor e uma alma, uma vida a esta casa, para que seja não uma casa qualquer, mas a nossa casa, a casa da família. E para terminar, os filhos, obviamente, têm também, no nome de Jesus, um modelo de duas virtudes que resumem, finalmente, a santificação das crianças, dos filhos. Nós, senhores, aprendemos duas coisas dele quando criança, apenas. O Evangelho não se estende muito nisso, mas vai dizer duas coisas muito importantes. Primeiro, a sua obediência. Por mais curioso que pareça, o próprio Deus, feito homem, feito criança, vai obedecer não apenas a Nossa Senhora, mas também a São José. E estava submisso a ele. A primeira coisa que se diz de Nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência é a via normal da santificação das crianças. Elas têm de se formar, têm de aceitar a guia dos adultos, e então é normal que uma criança obedeça. E outra virtude que se ressalta durante esse tempo, essa época da infância de Nosso Senhor Jesus Cristo, é a docilidade, uma virtude que consiste nessa disposição para aprender e para crescer nas virtudes cristãs, seguindo as ordens e os exemplos dos seus pais. No caso do Nosso Senhor, obviamente, não há um crescimento real, porque Ele é Deus. Então, há uma manifestação paulatina dessa perfeição. Mas não há um crescimento. Da mesma maneira, Nosso Senhor Jesus Cristo, por ser Deus, não aprendeu nada dos seus pais, propriamente, mas deu o exemplo de uma criança disposta a receber aquele ensino dos seus pais, os bons exemplos, as ordens, etc. Tudo isto ajudou para nós, como um exemplo. E as crianças, que obviamente não são Deus, porquanto não sabem tudo e têm assim de aprender e crescer, pois devem seguir o que se diz do menino Jesus, que quer crescer em idade, em sabedoria e em graça perante Deus e perante os homens. Algumas considerações mais concretas para terminar, que obviamente temos de tomar em conta nesta época que é a nossa e na qual pois temos de viver como bons cristãos. Primeiramente, a necessidade para todos nós, cada um no seu sítio, de defender a família. Defender primeiro a doutrina ameaçada na sociedade civil já há muito tempo, mas hoje em dia, inclusive na própria Igreja. Temos, desde o Concílio Vaticano II, esta inversão dos fins do matrimónio, que já levava como um germe, pois aquele documento que institui praticamente a possibilidade de separar-se foi promulgado há pouco tempo. E então, obviamente, é preciso estarmos bem informados para poder defender a verdadeira doutrina católica sobre o matrimónio. Mas também, de uma maneira mais concreta, quero relembrar aqui o dever grave que existe para o cômodo dos homens e das mulheres de fundar famílias. De facto, São Tomás, quando se pergunta, é obrigatório o matrimónio? Mas vai responder que não. Então todos vão dizer, então descansamos, pois não estão obrigados. Mas porquê? Diz que porque é preciso que alguns homens se dediquem à contemplação. E então, por isso que não é obrigatório para todos. Mas é a única razão que ele põe para não casar. Não é porque eu sou preguiçoso, não é porque eu não tenho o gosto para fazê-lo, não é por qualquer motivo. É simplesmente porque há pessoas que têm outra vocação, sacerdotal ou religiosa, sim, que podem e devem dedicar-se a outra coisa. Como o casamento não é obrigatório que todos e cada um dos homens se casem para o bem da sociedade, pois alguns escapam a essa obrigação.
mas especialmente nessa época em que tanto a pátria como a Igreja está a morrer por falta de filhos. Portugal tem uma das taxas de natalidade mais baixa do mundo, é preciso saber isto. Estamos atualmente num ciclo de suicídio social de Portugal, da Espanha, da Itália e outros países mais. Sim? Mas estamos debaixo de uma taxa simplesmente de substituição das gerações uma por outra. E essa situação está a chegar a um ponto irreversível. Ou seja, que é um povo que está a desaparecer do mapa, a desaparecer da história. É evidente que não podemos ficar de braços cruzados e dizer, pois, eu não tenho obrigação individual de casar-me. Então, pois, quem vai casar? Se não são pessoas individuais, pois, forçosamente, não há ser ninguém. E o nosso país está a morrer, literalmente. Pois, e não é um assunto que pode se corrigir tão fácil. É um assunto gravíssimo que diz com a desaparição de um povo inteiro, de uma cultura, de uma história, de séculos de história. E nós temos a responsabilidade de, cada um no nosso sítio, pois, de fazer o próprio. E a Igreja também, se bem o Estado é uma família de famílias, a Igreja não, mas a Igreja também recebe os seus membros das famílias. E então, se pela nossa culpa não fazemos o próprio para dar para Deus os futuros eleitos que vão ir para o céu, estamos também privando Deus de certa glória que teriam dado àqueles filhos que não vão nascer porque tal ou qual pessoa pois, não teve a bem pois, cumprir com aquela missão. E faço um chamado bastante forte relativamente a isto, porque eu vejo muitos jovens, inclusive dos nossos jovens, que passam os anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, 35 anos, 40 e mais, e depois o casamento fica pois, como esquecido. Sei que não é fácil, sei que obviamente é uma decisão forte que se tem de tomar com prudência, mas acho também que estão a morrer daquela prudência da carne. Ou seja, aquele medo de se comprometer, aquele medo de carregar uma cruz, que com certeza é grande, com certeza é difícil, e a gente prefere ficar na casa dos pais até não sei quanto, pois, talvez até a morte deles, não sei, mas, obviamente, não pode ser. Que a situação económica seja difícil, sim. Que levar para a frente uma família seja difícil, definitivamente. Eu sei muito bem do que a falar, tenho muitos sobrinhos, e os meus irmãos, pois conversam as dificuldades que eles têm. Não é uma novidade, sempre foi difícil. E não é normal que Portugal, que antes tinha famílias de 12, 13, 15 filhos, hoje em dia dificilmente temos famílias de 1 filho, 2 filhos, 3, quando aparece isto, estamos na glória. Sim? Então realmente há um problema. E acho que esse problema é basicamente um egoísmo e este espírito de gozar da vida, finalmente. Ou seja, sem querer se comprometer e dizer assim, eu tenho de fazer um sacrifício grande para fundar a família. Então, os rapazes fazem um chamado para estudar a sério, ou seja, quando a gente estuda, não é para ter a credencial do estudante e ir mais econômico para o cinema, sim? É mesmo para estudar e tirar uma carreira dentro dos 4, 5 anos que são, com seriedade, sim? Não para passar o tempo. Sim? Estudar e procurar estudos que levem para um trabalho bom, que permita pois, suster economicamente uma família sem sofrer tanto. Pois. E também, além disso, pois, cultivar as virtudes que são precisas para um pai de família, já falamos em São José, as virtudes e tomar finalmente aquela decisão. Ninguém pode obrigá-los a se casar, como é evidente, mas chega um momento em que a prudência resolve-se no acto. Será o acto próprio da prudência, da virtude da prudência, é a ação, justamente. Um prudente que sempre está considerando, a pedir conselhos, a julgar, a sopesar, que terá todos os actos da prudência, se não se resolve num dia, no acto, na decisão de vou fazer isto e não já deixar de pensar, pois então é uma imprudência. Essa prudência que só dá voltinhas assim, pois na cabeça, não é prudência. A prudência resolve-se na ação e em actos concretos.
As meninas também têm de estudar, com certeza, porque nós estamos numa época em que muitas vezes, pois não é como antes, que o salário do pai pois, alcançava para alimentar a família. Hoje em dia, muitas vezes, não é o caso. Então, é evidente que tenham de ter um trabalho, uma formação nas mãos também, mas algo que seja mais curto, para não estar a gastar os melhores anos para serem mais, pois, nos bancos de uma faculdade. Não é normal, ou seja, não é a carreira, se bem são capazes, ninguém está a dizer que a mulher não é capaz de estudar, mas não é a sua missão primeira de fazer 8, 11 anos de estudos pois, para chegar a uma carreira que pode ser muito interessante, tudo o que quiser, mas que é muito inferior para a mulher pois, do que a maternidade. A maior dignidade da mulher, com certeza, é essa faculdade que ela tem, e só ela, pois, de ser mãe e de dar à luz, e de educar e de levar para a vida e o mundo pois, outros seres humanos. Não há outra missão mais digna do que esta. O mundo vai tratar sempre de fazer acreditar que trabalhando com o caixa do supermercado ou como médica ou como o que for, realiza-se melhor a mulher do que sendo mãe. Quem tiver filhos sabe que não é bem assim. Não há outro ofício mais nobre, mais digno do que a maternidade para uma mulher, como é bem evidente. Então vamos terminar com uma oração de consagração que o Papa Leão XIII quis que se rezasse nessa data para consagrar as nossas famílias, as que existem já e as futuras, que vão se formar, espero, numerosas depois deste chamado que fiz, pois sem tardar demais, pois consagrar essas famílias para que sejam também reflexos da Sagrada Família e que possamos ter, como nós pedimos, peço também que se acrescente aquela invocação ao fim da novena das vocações, pois que Deus nos dê muitas e santas famílias católicas. Então vamos ajoelhar para rezarmos aquela consagração. Fórmula de consagração das famílias prescrita por Leão XIII. Ó Jesus, nosso Redentor amabilíssimo, que tendo descido do céu para iluminar o mundo com a doutrina e exemplo, quisestes passar a maior parte da vossa vida mortal na humilde casa de Nazaré, sujeito a Maria e a José, e consagrastes aquela família que seria depois o modelo de todas as famílias cristãs. Aceitai benignamente esta família que hoje se entrega toda a vós. Protegei-a e guardai-a. Gravai neles o vosso santo temor juntamente com a paz e concórdia da caridade cristã, para que, semelhante ao divino exemplo da vossa família, todos quantos fazem parte deles consigam a eterna bem-aventurança. Ó Maria, Mãe de Jesus e Mãe nossa, que por vossa piedade e clemência Jesus aceite a nossa consagração e nos conceda os seus benefícios e as suas benções. Ó Jesus, guarda Santíssimo de José e Maria, socorrei-nos com o vosso patrocínio em todas as necessidades da alma e do corpo, para que, em companhia vossa e da Santíssima Virgem Maria, possamos louvar e dar graças eternamente a Jesus Cristo, nosso Divino Redentor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.